E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com o Tomás de novo aí. Fala pessoal, tudo bem? E hoje eu queria agradecer também ao José Neto aí, que é um camarada que eu tenho uma admiração aí, é um cara que acompanha os nossos estudos já faz um tempo, é um cara que sempre gostou de trocar ideias pelo Facebook. Então, agradeço aí, camarada José, sei que tu vai ver esse vídeo, sei que tu acompanha a gente. Agradeço por sempre discutir com a gente, compartilhar uns memes, como fez essa semana, que inclusive trouxe o tema desse vídeo, porque foi de acordo com um meme dele que eu olhei, ele mandou um meme comparando a Dinamarca, né, a qualidade de vida, o custo de vida lá, e o custo de vida, a qualidade de vida nos Estados Unidos. E realmente toda vez que eu reparo ou eu me dou conta desses dados, eu fico realmente alarmado, assim, porque imagina o que não seria 20 anos, né, em cada país desses. 20 anos da vida de um cidadão comum em cada um desses países, né? É uma diferença tremenda na qualidade de vida, é uma perspectiva muito diferente de vida, né? Então foi baseado nisso aí, agradeço ao camarada José por estar acompanhando sempre a gente e ter mandado esse meme que acabou dando essa ideia. E hoje aí a gente separou alguns índices de qualidade de vida, né, Tom? O que tem aí? Nós temos os top 10 países com melhor qualidade de vida do mundo, 15 países com mais servidores públicos no mundo e o índice de percepção da corrupção, Isso. no resultado global. Então, a ideia é mostrar para vocês como é importante a construção de um Estado social, a construção de uma política estatal forte e mostrar para vocês como aqui no Brasil ela é fraca, ela tem um desempenho muito aquém do esperado. Então, a gente vai debater isso aí, conversar com vocês sobre isso hoje. Começa aí, É então, isso. mostrando os 10 países com a melhor qualidade de vida para nós. Vamos ver aqui. Os 10 países com melhor qualidade de vida no ano de 2021 são, em primeiro lugar, a Suíça. Eu vou falar todos, depois a gente comenta. Em primeiro lugar, a Suíça. Segundo, a Dinamarca. Terceiro, a Holanda. Quarto, a Finlândia. Quinto, a Áustria. Sexto, a Austrália. Sétimo, Islândia. Oitavo, a Alemanha. Nono, Nova Zelândia. E décimo, Noruega. Todos europeus pelo... É isso? Isso. É? Acredito que sim. São esses 10. Não, tem outros países também. A Austrália A Austrália tem que lugar? está em sexto. A Austrália é interessante, por exemplo, dá para falar já um pouco sobre a Austrália, né? A Austrália, de certa forma, teve uma economia bem protecionista já, né? Uma economia também desenvolvimentista, também teve muito recurso exterior, mas a qualidade de vida lá sim é boa, uma sociedade bem organizada, um salário médio bom. Quem mais? Em primeiro lugar estava a Suíça, mas a Suíça é um país muito pequenininho para nós comparar, né? Por exemplo, com o Brasil, né? Vê um país aí que é um pouquinho maior desse índice aí, dos 10 melhores com qualidade de vida. Escolhe um aí. Deixa eu ver. Pode ser, vamos pegar em oitavo a Alemanha. Pode ser? Perfeito. Ó, a Alemanha é um país que tem um território mais amplo, é um país que dá pra gente comparar com o Brasil. E é um país que, notadamente, desenvolveu de forma bem notável o seu estado de bem-estar social. É um país que, pelo que eu me lembro, eu acho que eles têm política de salário mínimo, se eu não me engano. Eles têm uma política também de proteção dos seus operários. Eu sei que eles têm, nas empresas, uma administração conhecida como cogestão, que é uma gestão dividida entre acionistas da empresa, proprietários e os operários, trabalhadores, ou seja, mostrando que é importante no sistema alemão a imagem, a carreira e
a perspectiva que o trabalhador tem dentro da empresa. Eles entendem que é importante a perspectiva que o trabalhador tem. Então, eu sei que os trabalhadores eles têm votos nos conselhos administrativos, eles têm direito a votos, é uma administração bem ampla das empresas e, de certa forma, com uma política estatal bem forte. A Alemanha também, pelo que eu me lembro, ela tem um poder de compra bem elevado, né, o que dá certa dignidade para os seus cidadãos. E, se eu não me engano, também as alíquotas deles, os tributos, são bem mais organizados e divididos do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele é bem indireto, como eu já disse nos outros vídeos, e ele incide muito sobre o consumo e não sobre a renda e o patrimônio, que é algo que é um pouco já diferente do sistema alemão. O que mais a gente pode destacar da Alemanha referente à qualidade de vida? Bom, vê outro país aí também. Qual mais um que tu gosta dessa lista? Holanda? Holanda, pode ser Holanda. Holanda não é um país tão grande também, né? Mas é um país que sempre teve uma ideia mais humanista, de certa forma, pelo menos na modernidade, né? Nos tempos modernos. E é um país que, de certa forma, já regulamentou inclusive a cannabis, né? Se eu não me engano. A Holanda, né? Isso. Então é um país, em termos sociais, que é muito mais avançado. Não sei se dá para dar uma comparada entre Holanda e Brasil, porque a cabeça holandesa ela é muito diferente da cabeça do brasileiro tradicional. Mas é um país que tem uma política estatal muito mais forte. Os índices de corrupção também são baixos, eles têm uma transparência maior, né? Ou seja, demonstra o quanto eles se preocupam com o bem comum, com a coletividade, né? E a Holanda, apesar de ser um país que hoje em dia não figura mais como uma potência, né? Meio que, né? Já foi uma força imperial, né? Já foi uma força de colonização, já foi uma força de domínio, né? E engraçado notar que nesse período da Holanda eles se destinaram a esse tipo de empreitada, né? E meio que se revestiram por um viés comercial, mas que de comercial não tinha tanto, avaliando hoje em dia. Mas em comparações de qualidade de vida, é notável, por exemplo, comparar o quanto um cidadão médio tem de desenvoltura lá, tem de mobilidade social num país como a Holanda e como tem aqui no Brasil, né? Onde, por exemplo, o cidadão comum basicamente não tem uma mobilidade social, né? Então, penso isso. Vai para as outras ali. Tu quer outra notícia? Já falamos sobre qualidade de vida. Demonstramos que são países que têm uma política estatal forte, por aí vai. Sim, todos da lista, né? Vamos ver então. Vamos falar sobre os 15 países com o maior número de servidores públicos no mundo. Isso é interessante. Já para contrastar com o próximo também. Olha, coincidentemente, muitos que estão aqui estão na lista anterior, né? Dos top 10 países com melhor qualidade de vida. Pois é. Eu vou falar a lista antes, depois a gente comenta. Em primeiro lugar, a gente tem a Noruega. Em segundo, a Dinamarca. Fala as porcentagens também? Pode ser, né? Em primeiro, a Noruega, com 30%. Em segundo, a Dinamarca, com 29,1%. Em terceiro, a Suécia, com 28,6%. Quarto, a Finlândia, com 24,9%. Quinto, a França, com 21,4%. Sexto, Canadá, 18,2%. Sétimo, Grécia, com 18%. Oitavo, Reino Unido, com 16,4%. Nono, Espanha, com 15,7%. Décimo, Estados Unidos, com 15,3%. 11º, Itália, 13,6%. 12, Turquia, com 12,4%. 13º, Alemanha, com 10,6%. 14º, Coreia do Sul, com 7,6%. 15º, Japão, com 5,9% da população sendo composta por funcionários públicos.
Tu vê, né? Vários países que estavam na lista anterior, Aham. né? Um tanto considerável ver porcentagem de 30%, 28% na Suécia, né? Só pra Eu achei deixar baixa da claro, Alemanha, que 10%, o é dado é isso? de 2015. Alemanha, Tá um pouco defasado. 10,6. 10,6 eu achei baixo até, né? Não é tanto. Sim. Até... por ser Alemanha, principalmente. É. Mas é que eles também deram uma reduzida na política estatal. A Merkel meio que foi uma ordoliberal. Uhum. Mas é notável de parar para se pensar, né? A porcentagem, não quero elencar que ela converge diretamente para quanto mais funcionários públicos, quanto mais investimento em publicação. Indiretamente, mas não diretamente. Né? Claro. Mas, por exemplo, se o investimento ele é bem feito, bem destinado, com programas públicos sólidos, é isso que demonstra no gráfico, é isso que tá comprovando pra gente. Por exemplo, a desenvoltura que tem uma Suíça, uma Noruega, uma Suécia, ou até o Reino Unido, de certa forma, apesar de que o Reino Unido não gosta de pegar de exemplo, porque eles foram imperialistas por muito tempo, mas é considerável a proteção social que foi construída e o quanto isso promove para os seus cidadãos uma sensação de direitos, de dignidade, tá certo? Tem a porcentagem do Brasil aí? Tem aqui. Porque, deixa eu fazer um parênteses. De outro ano daí já. Porque o que é muito engraçado aqui no Brasil, cara, eu vou falar engraçado para não dizer triste, sabe? É perfeito. Mas em vários debates que a gente entra, é comum e muito comum mesmo levantarem o seguinte argumento de que o Estado brasileiro tem muito funcionalismo público, tá bem? Eles consideram que o funcionalismo público é uma porcentagem alta da população, que o gasto é muito elevado e que não tem efetividade nesses setores, ou seja, que ele não é a melhor alocação de recursos suficiente, porque geralmente considera-se que tem desvio e por aí vai. Ou seja, quando se debate esse tipo de coisa, aqui no Brasil é considerado que o Estado é um elefante pesado, tá? Onde o recurso não vai ser eficiente, não vai ter uma destinação adequada e muito grande, muito pesado, tem muito servidor, tá? Mas, por exemplo, quando tu vai pegar os gráficos da OCDE, e esses eu me lembro que eu já consultei, eu me lembro que tu vai ver o Brasil e ele tá lá embaixo, né? Acho que é tipo uns 5%, 4%, uma coisa bem baixa, não me lembro realmente. Ele vai diferenciar, por exemplo, quando pega a população total do país e a porcentagem entre os trabalhadores, tá? Em 2012, daí, o número é de 2012, os funcionários públicos eram 1,6% da população brasileira, em 2012. 1,6, cara. Tá, pega esse aí de 2012, já tá bom. Pensa, 2012. Hoje deve estar mais baixo ainda. Porque enxugamento, né? Máquina pública. Sim, porque teve a emenda do corte de gastos, né? 20 anos, cortando gastos, então tribunais não estão fazendo concurso, por aí vai. Sim. E muito, muito interessante parar para pensar, o Estado tem muito funcionário público, né? Investe muito nisso. Será? Não parece. 1,6% em 2012, será que é muito funcionário público trabalhando? Fiscalizando o que tem que fiscalizar? Que país é esse que destina 1%, quase 2% da sua população para mão de obra pública? Que país é esse? Esse país não é sério. Tem a corrupção, né? Sabe? Como é que vai ter? Se não tem nem gente para fiscalizar. Como é que não vai ter corrupção? Exato. Como é que não vai ter corrupção daí? Se não tem ninguém para fiscalizar? E isso é um argumento assim que até... eu já discuti com gente mais progressista, assim, de esquerda, com pensamento mais aberto. Eu já discuti nesse sentido, tentando argumentar e falando sobre dados, dizendo, poxa, mas quando tu olha o gráfico da OCDE, é muito distante. O Brasil não tem funcionário público, basicamente.
E ele mal paga os seus servidores públicos. Ele paga bem quem? Os membros de poder, né? Que são os funcionários de alto escalão. Esses ele paga bem. Mas servidores da base não é bem pago. Tá e certo? Os servidores que tiveram benefício acumulado, né? E os servidores que tiveram benefícios acumulados, principalmente os militares também, que tem muitos benefícios acumulados, por aí vai. Mas a questão é ilusório esse argumento de que existe muito servidor público no Brasil. Mentira, não existe. Não existe. Perfeito. Tá bem? E nesse debate de existir ou ser bom ou não ter tanto funcionário público, pega aí, tome a notícia de países com corrupção, sobre o índice de corrupção. Certo. Aqui tem um dado bem interessante, né? A gente vai analisar aqui, então, o índice de percepção da corrupção, né? E a gente vai ver os 5 países melhores avaliados no índice, então os que menos têm uma corrupção, né? Numa nota. E os 5 países pior avaliados no IPC, então que teriam um maior grau de corrupção. Vou ler primeiro, depois eu comento. Os 5 países melhor avaliados são, em primeiro lugar, a Dinamarca, em segundo lugar, a Nova Zelândia, em terceiro lugar, a Finlândia, em quarto, Singapura e quinto, a Suécia. Os 5 países pior avaliados são Venezuela, Iêmen, Síria, Somália e Sudão do Sul. Aí, só para ressaltar, né, Vi, a gente vê aqui o país que está em primeiro no ranking, tá, o melhor avaliado, é a Dinamarca. E, coincidentemente, ela está em segundo lugar nas outras 2 listas. No top 10 países com melhor qualidade de vida e no top 15 países onde tem mais servidor público. E aí, será que esse argumento de que quanto mais funcionalismo público, quanto mais Estado, mais corrupção e mais desvio de recurso, ou recurso mal alocado? Pessoal, a Dinamarca destoa desse argumento, Suécia destoa desse argumento, Finlândia, Nova Zelândia, Alemanha, tá bem? É tremendamente ilusório pensar desse jeito, sabe? Tem que ser destacada a importância do Estado social, o Estado de bem-estar no Brasil, tá certo? E parar com esse discurso raso e sem base alguma de que no Brasil existe muito funcionário público. Todo mundo reclama que, né, que o processo não anda, que as coisas demoram com a justiça, etc., mas todo mundo acha que tem muito servidor. Se demora, tem um motivo, né? A falta de pessoal é um deles. Principal, né? Isso é muito engraçado, né? Porque, por exemplo, reclama do INSS, reclama dos Correios, reclama do Banco do Brasil, reclama da Defensoria, reclama de tudo, sabe? E aí depois fala, mas existe muito servidor, só que eles não querem trabalhar. Cara, é o contrário. Não existe servidor, é por isso que a demanda ela fica ali suprimida, ela fica barrada, porque não tem gente para trabalhar, sabe? Inclusive, eu e o Tomás já fizemos estágio em órgãos públicos e é notável a demanda que possui. É muito É muita demanda, cara. É muita demanda. A maioria dos servidores trabalham mais até do que o próprio horário. Sim, trabalham sobrecarregados. Isso é muito... Cara, é triste de ver uma coisa dessa, porque na maioria do debate daí não existe aquele que vai defender o servidor público, ou que fala, não, mas não existe servidores públicos. É muito, muito pequeno essa parte, total. sabe, no debate. Ou é concurseiro ou é servidor. Ou é servidor, sabe? Então, é muito, muito engraçado isso, ver o quão baixa é a porcentagem de servidores que trabalham no Brasil, e o quanto as pessoas reclamam, dizendo que tem muito funcionário público, que precisa cada vez mais enxugar, que precisa de menos, e... Depois, quando acontece escândalo de corrupção ou desvios de recursos, ele reclama, como ninguém viu, poxa, como ninguém está fiscalizando, como isso acontece, né? Só parar para pensar, compara aí, o Brasil tem quase 2% da população trabalhando para o serviço público, enquanto que na Suécia, por exemplo, eles têm quase 30%.
Por que será que o índice de corrupção lá é tão baixo? Por que será que a sociedade sueca é tão transparente? Será que a cultura deles é ser mais transparente que a nossa? É óbvio que não. É óbvio que não. Tá bem? Isso faz parte dos princípios dele, da construção de uma base social sólida. Tá bem? De fazer a lei vigorar. De ver a lei como um instrumento importante para melhorar a própria sociedade. Perfeito. Tá bem? E não ver só a lei como um simples regramento. Tem mais alguma coisa que tu queria destacar hoje, Tommy? Sobre essa nossa conversa? Sobre os servidores, talvez também, a gente tem que lembrar que eles são mal remunerados. Acho que principalmente os da base. Por exemplo, por que as pessoas acham que às vezes acontece muita corrupção? Porque é fácil corromper um servidor público. Não digo fácil, mas, por exemplo, quem recorre a prestar um concurso público, a ser servidor, muitas vezes é aquela pessoa que tem necessidade, entende? Que não tem outra saída. Então, o serviço público é aquele negócio, tu compra o cursinho, tu fica estudando 5, 6 anos, quanto der, e uma hora tu vai passar. Isso. E assim, não digo que é fácil corromper alguém ou qualquer outra coisa nesse sentido. Mas a diferença entre poderes econômicos faz com que seja fácil. Isso, com certeza. Você vê um dono, por exemplo, de um frigorífico, vamos supor, que nem é tão de poder econômico, mas já é uma pessoa que tem um poder econômico notável. Claro. Entende? Compara com um servidor que vai ganhar ali, vamos supor, 5 mil reais por mês. Sim. Né? Não, ridículo. Aí não adianta reclamar depois, poxa, como é que o cara se corrompeu? Cara... trabalha pra justiça, trabalha pra administração pública. Sabe? Ele precisa comer também. Tem muito privado que se corrompe e ninguém fica sabendo. Sabe? E a crítica é sempre assim, o Estado é corrupto, a iniciativa privada não. Não é. Que sentido isso faz? O Estado não se corrompe sozinho. Tá certo? Ele não fica ele se corrompendo. É a empresa que corrompe ele. É sempre uma empresa que corrompe o Estado. Utiliza ele pra... Isso. Pra ganhar uma determinada vantagem. Sabe? Inclusive o Frodo veio aqui. Oi, Frodo. Dá um salve. Podia gravar ele aí pra finalizar pra galera, gravar o Frodão. Nosso cachorrinho. Dá um salve aí. Valeu, pessoal. Deixa eu dar um tchau aí. Valeu aí pra quem tá acompanhando os vídeos, quem tá acompanhando a gente aí. Agradeço de novo ao camarada José, que sempre ajuda nós. Perfeito. E é isso aí, pessoal. Quem puder compartilhar aí com os amigos as ideias, quem puder curtir, se inscrever, dar o like, pro canal ser recomendado, é isso aí. Valeu, pessoal. Olha o Frodão indo embora. Fica pra próxima agora. Fica pra próxima. Valeu. Abraço.